sequenciais nessas sextas-feiras, e hoje não será diferente, onde nós iremos meditar nesta palavra que é poderosa, maravilhosa. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo é o versículo 13 a seguir. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, e com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Mantenha aberta a sua Bíblia e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Há algumas perguntas que sempre ficam à nossa mente, ao nosso pensamento, principalmente quando nós tratamos ou pensamos sobre os efeitos do arrebatamento, sobre as maneiras ou as formas como o arrebatamento acontecerá. A primeira pergunta que nós fazemos é por que Paulo faz questão de escrever a carta aos Tessalonicenses. Nós vamos saber que lá no livro de Atos, capítulo de número 17, conta a passagem de Paulo por Tessalônica. Nós vamos nos lembrar que Paulo fica aproximadamente 3 semanas em Tessalônica, ensinando, pregando, abrindo os trabalhos, evangelizando, e ensinando e dando àquele povo orientação. E certamente Paulo ensina a eles e fala a eles a respeito de uma promessa. A promessa era aquela que o Senhor viria e arrebataria o seu povo e levaria com eles. Mas o tempo passa, Paulo sai de Tessalônica, e provavelmente no meio do caminho algumas perguntas vão pairando, vão existindo, algumas coisas vão batendo na porta e ficam entre as dúvidas essas que por muitas vezes também nos cercam, também nos rodeiam, também nos permeiam a ocasião da nossa vida. Aquele povo escuta uma mensagem de salvação. Aquele povo escuta uma mensagem e diz: olha, tenham convicção, tenham certeza de que breve o Senhor voltará. Ele disse que iria para o Pai, mas que Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o seu Espírito, chamado Espírito Consolador. Mas Ele disse que Ele iria para o Pai, e depois Ele viria e nos buscaria e nos levaria para si mesmo. João 14. E quando Ele expressa tudo isso, essa era a mensagem da igreja daquele período. Mesmo porque, naquele tempo ainda, as cartas neotestamentárias ainda estavam sendo compostas, escritas
vividas, existentes. E aqui nós vamos encontrar tudo isso. A base deles era o Antigo Testamento. E com base nisso tudo é que nós encontramos esse texto de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fala com eles a respeito deste momento, um momento tão especial, um momento tão próprio. E há algumas dúvidas que geralmente pairam sobre nós, que nós precisamos trazer isto bem esclarecido. E o porquê o arrebatamento acontecerá de forma sequencial. Qual é a sequência e por que ela tem essa sequência? Nada que Deus faz é em vão. Nada que Deus põe como um caminho, uma trilha existente, ele acontece de maneira vã. E é por isso que nós vamos meditar nesse texto dessa noite. Quando nós abordamos esse assunto, principalmente a respeito do arrebatamento, a primeira pergunta que nós fazemos é aquela de como então Deus colocará o nosso adversário. A gente tem uma velha e má prática às vezes de tentar entender que o nosso adversário nós vamos colocar debaixo dos nossos pés. Mas há um texto tão interessante que vai falar sobre isso, porque nós começamos a entender que a nossa vitória, ela acontecerá, ela virá quando nós estivermos com o Senhor. A vitória do crente efetiva, ela não é a vitória da terra. A vitória do crente efetiva é a vitória do céu, é a vitória nos ares, é a vitória que ele terá com o Senhor. Esta é a verdadeira vitória. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 16, e eu quero ler somente o versículo de número 20, para que nós possamos dar introdução ao que eu quero falar nessa noite. Romanos 16, versículo de número 20, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos. E aí a primeira pergunta que eu te faço: como que ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos? Porque ele está dizendo, o pronome utilizado é os vossos. Ele não está dizendo debaixo dos pés dele, é debaixo dos nossos. Então, se é dos nossos, ele diz que nós venceremos a Satanás. Como? Aí ele diz: o nosso Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos. E quando isso acontecerá? Quando a igreja arrebatada no Senhor estiver nos ares, e com o Senhor vir para lutar com Satanás. E aqui reinará e julgará as nações, e julgará os anjos, e vencerá o adversário. E é nessa hora, quando com ele estivermos nos ares, que Satanás estará debaixo dos nossos pés. O que eu quero te dizer é que muita gente diz que Deus está vindo para te dar vitória, que você vai colocar Satanás debaixo do seu pé, vai pisar na cabeça dele. Mas isso não acontecerá em terra, isso acontecerá no céu. Depois que a igreja vitoriosa, depois que eu e você alcançarmos a firme promessa do Senhor, depois que eu e você fomos arrebatados com o Senhor e com Ele reinarmos em glória. Olha que maravilha, há uma promessa que nós pisaremos, mas essa promessa, ela não pode ficar baseada nas desventuras dessa terra, ela não pode ficar presa às aflições e angústias deste tempo. O Senhor está dizendo: não, eu vou dar esta vitória para vocês. Vocês vão pisar a cabeça de Satanás, mas vai ser lá, naquele outro tempo, naquela outra oportunidade, naquele outro momento, quando vocês descobrirem qual é a melhor, qual é a maior forma de viver comigo em comunhão. Então nós começamos a entender que as dúvidas que pairavam aqui, a carta de Romanos expressa, aquele povo de Tessalônica começa a dizer: mas espera aí, então como isso acontecerá? Como nós pisaremos a cabeça da serpente, se no meio do caminho o meu parente morreu, o filho morreu, a tia faleceu? A pergunta que foi existindo é porque Jesus não voltava, mas a expectativa daquele povo de Tessalônica era dizer: o Senhor vai voltar,
a qualquer momento Ele voltará, a qualquer momento Ele chegará, a qualquer momento Ele nos resgatará, a qualquer momento Ele virá nos levar para si, a qualquer momento nós venceremos Satanás. A expectativa daquele povo de Tessalônica, depois da ministração de Paulo, é que Jesus voltaria naquele tempo, enquanto eles estavam vivos. Mas o que acontece? De repente morre um crente, morre outro crente, morre outro crente, e o Senhor não volta. E a dúvida começa a pairar: será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus vai retornar mesmo? Será que Ele virá e arrebatará a igreja? Será que Ele nos levará? E talvez depois destes 2000 anos, ainda tem muita gente na igreja dizendo: será que Jesus volta mesmo? Será que Ele vai voltar realmente? Será que Ele virá realmente? Será que isso não passou no tempo da história? Será que isso já não ficou para lá? Quantas pessoas morreram na mesma expectativa? Mas Paulo tinha para eles uma palavra, e é essa palavra que eu quero trazer nessa noite para nós. É quando Paulo escreve isto aos Tessalonicenses, dizendo: olha, eu estou entendendo o problema que vocês estão passando, eu tenho percebido as dúvidas que têm pairado os vossos corações. No entanto, eu preciso vos esclarecer, eu preciso trazer a vocês algumas orientações que são necessárias para a vida e para a vivência cristã. Aí Paulo escreve o texto que nós lemos, e no versículo de número 13, preste atenção comigo, que Paulo diz assim: não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Qual demais? Ele explica quais são os demais: aqueles que não têm esperança. Eu não quero que vocês sejam ignorantes e vivam como os demais. Qual demais? Aqueles que não têm esperança. E qual esperança é essa? Qual certeza é essa? Qual convicção é essa que Paulo estava dizendo a eles? Eu não quero que vocês sejam iguais àqueles que não têm esperança, aos demais homens que vivem nessa terra. Que esperança é ela? Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso de número 18. Olha o que ele diz: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oro para que você seja iluminado no entendimento, no conhecimento. Do quê? Para que você saiba qual é a sua esperança. A esperança que envolve a tua vida, a esperança que te cerca, a esperança que está em você. E qual? A herança dos santos. O que Paulo estava dizendo para eles? Olha, não sejais como os demais homens, não sejam como eles, mas vivam, andem, porque vocês têm uma esperança, vocês têm uma certeza, uma convicção, vocês têm uma palavra declarada da parte do Senhor. Qual? De que Ele viria e vos buscaria e vos levaria para Ele, e vocês reinariam com Ele em glória, se assentariam com Ele no trono, reinariam com Ele na eternidade, passariam os séculos dos séculos, aonde choro não chegaria, aonde tristeza não imperaria, aonde dor não existiria. Há uma firme promessa do Senhor esperando por nós.
Aí Paulo diz assim para eles: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque para muitos, para os demais que não têm esperança, quando a morte, quando a doença, quando a angústia, quando a aflição bate na porta, ele desespera, ele se aflige, ele padece, ele diz: o que vai ser, como vai ser? E Paulo diz: não, isso são para os demais que não têm esperança. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: olha, ainda que este corpo todo se corrompa, há um prédio que o Senhor preparou para nós, que está guardado, não feito por mãos humanas, mas há uma firme promessa para onde nós existiremos, um tabernáculo guardado para a nossa vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas coisas dessa terra, a nossa esperança está guardada no céu. Era isso que Paulo havia dito àquele povo: esperem a vinda do Senhor, esperem o tempo do arrebatamento, vivam como se ele acontecesse hoje, como se fosse agora, como se amanhã fosse o dia do arrebatamento. Vivam assim, com expectativa de que o Senhor venha, com esperança de que ele venha e venha rápido para buscar-nos. E quando Paulo escreve isso, está dizendo: eu não quero que vocês sejam como aqueles demais homens que vivem se angustiando. Outra coisa, a respeito dos que já dormem, não se entristeçam, porque há uma promessa ainda guardada para eles. Se dormem no Senhor, há uma promessa guardada para eles. Aí ele chega no versículo de número 14, dizendo: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Ele diz: espera aí, podem ficar tranquilos, porque aqueles que morreram sem conhecer, esses estão perdidos porque não sabem o tempo. Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, o Senhor tem uma promessa para eles. O Senhor virá e os trará consigo. Assim como nós cremos que Ele morreu e ressurgiu, nós cremos que Ele virá e que Ele trará consigo aqueles que já dormem. Ô irmão, olha que maravilha! Se você crê que Cristo morreu e que Ele ressurgiu, há uma esperança por aqueles que dormiram no Senhor. Há uma esperança de que Deus os restaurará. O Senhor os trará de volta, ressurgirão. Olha que maravilha de promessa linda. Ele chega no 15 dizendo: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele diz: espera aí, deixa eu explicar uma coisa. Não se entristece porque quem foi antes de você, não. Porque a grande dúvida daquele pessoal era dizer: ele morreu, ele não vai usufruir agora das bodas do Cordeiro, ele não vai usufruir do tempo da glória, ele não vai usufruir agora do reinado do Senhor na terra. Ele diz: não, antes disso tudo, o Senhor vai trazer eles de volta, o Senhor vai contar com cada um deles, o Senhor vai contar com cada um deles, e antes de nós sermos arrebatados, o Senhor traz eles primeiro. O Senhor traz cada um deles. Imagina, irmão, o que é isso? Imagina cada irmão, cada homem de fé que nós ouvimos, que conhecemos. Quantos homens de oração, quantos homens de testemunho, quantos homens de vida dedicada ao Senhor, quantos homens de vida íntegra lançados ao pé do Senhor. E o Senhor diz: não, antes de acontecer o arrebatamento, eu trago eles de volta, porque eu vou contar com cada um deles. E a gente pergunta: e se nós morremos antes do arrebatamento? O Senhor está dizendo: eu ainda tenho uma promessa para você, eu ainda vou contar contigo, porque antes de arrebatar a igreja, eu te trago novamente para você lutar e governar comigo. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso de nós entendermos. E a gente faz uma grande pergunta então: se Ele fará isso, como Ele fará isso? De que forma Ele arregimentará os que dormem, os que morreram? Como Ele vai arregimentar cada um deles? Como Ele vai trazer cada um deles? Como no céu acontecerá para que cada um deles venha antes do arrebatamento? E o arrebatamento será como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Você fica pensando: meu Deus, no abrir e fechar, o Senhor já trouxe. Pensa nisso. O Senhor trouxe e leva para Ele. Faz ressurgir e os leva para si de novo. Os toma em sua mão. E aí ficam 7 características, que é o que eu quero falar nessa noite, de como o Senhor trará primeiro os mortos. Versículo de número 16. Grife comigo aí. Primeiro Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz a palavra: pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Outros vão dizer com um forte brado. Outras traduções vão dizer com palavra de ordem. Aí ele diz: com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira coisa, primeira característica da ressurreição dos mortos. O texto diz assim, que quando Ele for para ressurgir os que dormem, que não é para a gente ficar preocupado com o que Ele vai trazer, a primeira característica que Ele vai fazer é dar um alarido, ou uma voz de comando, ou um brado, ou uma palavra de ordem. Pergunta que eu te faço: como o Senhor criou os céus e a terra? Como o Senhor disse: haja e ouve? Somente pelo poder da palavra. O Senhor disse: haja, e aconteceu. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo: eu preciso explicar para vocês de maneira bem clara como vai acontecer isso no céu. Aqueles que morreram, que estão no Senhor, que dormem, que descansam no Senhor, quando chegar o tempo oportuno do arrebatamento, o Senhor vai levantar e vai dar uma palavra de ordem, dizendo: chegou o tempo, é agora, o momento chegou, é chegado, é já. Ele se levanta e diz: é agora, vamos reinar eternamente. É o tempo que o Senhor levanta com a voz de comando, como um grande general, como exército do Senhor. Ele diz aos mortos: chegou o tempo da promessa. Por isso não precisa se preocupar, a promessa está garantida. O Senhor ainda levantará para dizer: chegou o tempo de viver promessa. Aleluia. Ah, irmão, eu não vi o arrebatamento. Não quero morrer enquanto não passar o arrebatamento. Não se preocupa, porque antes daquele dia a voz do general dirá: chegou a oportunidade da bênção do Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso.
Ele diz: com voz de ordem, com um brado, com um alarido, ele se levantará para dizer: chegou, é agora, é hora. Ele narrará. E o interessante, irmãos, é que o Senhor tem esse poder na sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Ele disse: faça, e aconteceu. O Senhor Jesus nos deu uma demonstração dessa. Quando ele chega a um túmulo e tem um homem lá dentro, 4 dias sepultado. Ele chega na porta, 1 dia morto, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O que acontece com quem morre? Tudo para. As células não produzem, o tecido fica morto, os órgãos paralisam. Imagina o sangue sem circular. Se você corta, ele cai um pouquinho, não demora um dia, ele está todo coagulado. Imagina 4. Tudo morto, tudo parado, tudo começando a se decompor. Mas aquele que tem a palavra de ordem aparece na história, e ele diz: Lázaro, sai para fora. E eu fico pensando que a voz de ordem dele, o bramido de vitória dele é tão grande, que as células mortas dizem: opa, eu escutei a palavra de ordem, tem que voltar a funcionar, tem que voltar a ter vida. O coração começa a bater novamente, o sangue coagulado começa a circular de novo pelo corpo. Aquilo que estava morto agora começa a restaurar, e Lázaro sai de lá perfeito. Aleluia! Olha que maravilha! Aquilo que parecia estava tudo morto, Jesus diz: não, eu vou explicar para vocês como vai ser lá, quando tudo parecer morto. Mas está morto há tanto tempo, não tem mais expectativa. Mas se o general chegar na história e dizer: ei, a minha voz é já, levanta, há milagre do Senhor acontecendo, e ele chama de novo, ele diz: vai acontecer. Vai acontecer com um brado do Senhor, com voz de alarido, com uma palavra da ordem dele. Já ficou perguntando por que o Senhor disse: Lázaro? Lázaro, sai para fora. Imagina se Jesus chega lá no sepulcro. Ele diz: sai para fora. E não fala quem era, Luan. Imagina quem que era morto saindo de lá. Opa, a voz eu conheço, ele está mandando, a gente tem que obedecer. Ele diz: Lázaro, vou dizer que é só um. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, aleluia. É esse que estava dizendo: eu tenho, peraí, não sejais ignorantes com os que dormem, como os demais que não têm esperança. Vocês têm uma esperança. Ele disse que vai voltar, e vai voltar com voz, com grande brado. Aí ele diz: e não vai ser somente com um grande brado. Ele diz, vírgula, a voz do arcanjo. E a voz do arcanjo não é com voz de arcanjo. Ele diz que é a voz. Muita gente faz uma grande confusão, achando que isso que está posto aqui é a voz de um arcanjo. Ele está dizendo: não, 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 eu vou levantar e vou dar o brado, e a voz do arcanjo. Que arcanjo é esse? Isso aqui é importante para a gente entender. Abra comigo a sua Bíblia. Em Judas 1, versículo de número 9.
Judas, versículo de número 9. Mas o arcanjo Miguel. O único arcanjo que aparece na Bíblia é Miguel. A Bíblia fala de anjo, mas o único arcanjo que a Bíblia explica é Miguel. Apenas Miguel é arcanjo, segundo a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo ainda em Daniel 12, verso de número 1. Daniel 12, 1, ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A quem Miguel vai pelejar? Ou por quem ele peleja? Por Israel. É por isso que nós não encontramos na Escritura nenhuma intervenção do arcanjo na era da igreja, ou no tempo da igreja. Nós vemos que o arcanjo Miguel, ele tem uma promessa que está aí em Daniel, dizendo: naquele tempo, que será um tempo de angústia, ele pelejará pelo teu povo. Quando será esse tempo de angústia? Tribulação, grande tribulação. Olha o que está acontecendo no céu. Nós estamos vivendo um período da graça, e nesse período o arcanjo não peleja por nós, porque ele é um arcanjo que peleja por Israel. Ele pelejava por Israel no antigo. Inaugurou-se o tempo da graça, nós não vimos manifestação dele. Mas quando vier o arrebatamento, ele volta, e volta a lutar, porque os olhos agora estão fitos em Israel. Ele pelejará por Israel. Então fica com atenção aqui. O que Paulo estava dizendo era com expressão a uma guerra, a um comando do exército romano, que era aquilo que eles conheciam. Aí Paulo estava dizendo: vai acontecer mais ou menos o seguinte: o general, o senhor dos exércitos, vai dizer: chegou a hora, chegou o tempo, pairou o momento, é agora. A voz do arcanjo soará, bradará. É como se o arcanjo estivesse dizendo: eu estava aguardando a ordem, eu esperei com paciência, chegou o tempo de agora eu voltar a trabalhar por Israel. É o Senhor dizendo: ó, até aqui eu conservei a igreja, mas a partir de agora é você, anjo, que militará por Israel. O anjo está aguardando o arrebatamento da igreja. Ele está de olho, em expectativa, em prontidão, para que a igreja possa ser arrebatada. E assim, a voz do arcanjo. Aí ele diz, vírgula, ao som da trombeta. Abra lá a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:16, fica lá, 4:16.
Isso, 4:16, perdão. Aí ele diz: ao som da trombeta de Deus. Ele não diz ao som das trombetas. Aqui tem um negócio que todo mundo faz uma confusão. Ele diz ao som da trombeta de Deus. Ele não mistura a trombeta com as trombetas, que muita gente ensina, que muita gente prega, que muita gente... Aqui não se refere a Apocalipse 10:7, aonde há a respeito das trombetas, ao soar da última trombeta, a trombeta de Deus. Apocalipse 10 não se refere a arrebatamento, não fala com a igreja. Ele se refere ao tempo que o Senhor virá em glória, lá depois do milênio. Aí as trombetas se encaixam. Lá será a condução das trombetas. Aqui não. Ele diz que quando o general der a ordem, a voz do arcanjo vai propagar, dizendo: chegou o tempo, é agora. E a trombeta de Deus vai tocar. Imagina tudo isso acontecendo, irmão. O Senhor no céu dizendo: é agora. O anjo dizendo: estou pronto. Toca-se a trombeta. Há um historiador romano chamado Políbios, que viveu pela década do ano 200 depois de Cristo. Ele conta assim que o exército romano, ele tinha algumas particularidades. Primeiro, por ser um grande exército. Segundo, por ser um exército extremamente obediente taticamente. Eles sabiam exatamente o que deveriam fazer. E este historiador diz assim que era a prática do exército romano tomar atitudes diante ao som daquele que comandava o exército. E o que comandava o exército sempre tinha na sua mão alguém que tocava a trombeta. Hoje em dia a gente percebe isso. Quem participou do exército, de tiro de guerra, aprende lá que existiam toques de comando. Assim era na época do exército, e assim Paulo está dizendo. Quando vier o som da trombeta, Políbios dizia que existiam 3 sons distintos. O primeiro som, o primeiro toque da trombeta, tinha como referência dizer: vocês que estão acampados, desmontem acampamento, ajuntem tudo, organizem as vossas malas. Quando soar a segunda trombeta, pegue todo aquilo que você ajuntou e carregue todos os animais. Deixem eles prontos. Para quê? Quando tocar a terceira trombeta, o terceiro som, saiam marchando. Paulo está dizendo: vai acontecer mais ou menos assim no céu. O Senhor vai levantar e dizer: chegou, é o tempo. O arcanjo vai dizer: ei, anjo, chegou o tempo. A trombeta vai ressoar, e aqueles que dormiam no Senhor vão escutar, dizendo: é tempo de marcharmos novamente. Chegou o tempo de reinarmos com o Senhor.
Chegou o tempo de irmos com Ele. E acontecerá algo maravilhoso. Olha o que diz o texto ainda. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Já foram viajar? Eu me lembro da viagem mais distante que eu fiquei da minha família. Nossa, eu fiquei 15 dias. Pegamos o ônibus aqui em Franca, para São Paulo. São Paulo nós fomos para a África do Sul. África do Sul nós fomos para Moçambique. Moçambique, Malaui. Ficamos 15 dias. 15 dias, irmãos. Nós chegamos no primeiro lugar, eu não me esqueço. Primeiro lugar que nós fomos dormir lá em Moçambique. Ficamos numa igreja, pedimos acolhimento numa igreja. Aí chegamos lá na igreja, o pastor nos recebeu, perguntando se podia ficar lá. Ele disse: não, podem sim, tem um lugar para vocês ficarem aqui. Aí nós chegamos, estava a igreja, tem uma parte aberta. Aí nós andamos assim, tinha um galpão no fundo. Ele disse: está aqui, ó, preparado para receber vocês. Nós abrimos o galpão assim, tinha 5 colchões no chão e mais nada. O primeiro pensamento que veio, disse: meu Deus do céu. Mas Sebastião, eu tive essa experiência primeiro que a senhora, viu? Falei: meu Deus do céu. Tinha uma porta de ferro e ela tinha 2 vidros assim. Quer dizer, tinha um espaço para 2 vidros, que devia ter aproximadamente uns 50 por 50. Só tinha o espaço, porque o vitrô só tinha a armação, porque vidro não tinha. E os colchãozão no chão. Na hora que nós pegamos o primeiro colchão, subiu uma nuvem assim, negra. Primeira pergunta, disse: quem vai para a África e leva a coberta? Ninguém. E disse: o que vai ser de nós? Cada um foi dando o seu jeito. Um tentando pegar uma blusa para tampar a cabeça, outro achando uma meia para colocar na mão. Mas eu acredito que aqueles bichinhos fazia tempo que não comia, porque são profissionais no negócio, viu? Eles acham de qualquer jeito de te picar. E na verdade aquilo foi o restante da viagem. Momentos sem comer, momentos que a gente não conseguia tomar banho, ficando de igreja em igreja, vivendo experiências, passando os de sabor, as vontades e não podendo. Mas o Senhor nos trouxe de volta. Aí viemos embora, desesperado para chegar em Franca, vontade de comer arroz com feijão, mas desesperado, irmão. Vontade de ter uma comida. Vimos embora. Chegamos em São Paulo, pegamos o ônibus, chegamos em Franca. Quando nós chegamos em Franca, a primeira coisa que estava lá, a minha família, a família do pastor Levi e a família dos demais pastores que estavam conosco. Aquilo enche a gente de alegria. Que coisa maravilhosa, irmão. Você passa a saudade, passa as dificuldades, mas a melhor coisa é quando você encontra alguém que você ama, alguém que te ama, alguém que te quer bem, que te abraça, que quer saber como foi,
E aquela noite, ainda que seja na madrugada que nós chegamos, o acolhimento foi tão gostoso, tão maravilhoso, que eu fiz questão de não comer nada na estrada, porque eu queria compartilhar isso na minha casa, ter o privilégio de comer isso na minha casa. E assim diz o Senhor que acontecerá no arrebatamento. Ele diz: olha, fiquem tranquilos, vocês são estrangeiros aí onde estão, mas vai chegar um dia que eu vou dizer: vem para casa, filho, vem para casa, vem para casa, para sua morada, vem para o lugar que eu tenho reservado para você. Vem para casa, onde eu guardei. Você passou uma viagem lá, foi sofrido, foi angustiante, foi noite difícil, foi noite de choro, foi noite de aflição, foi noite de incerteza, foi noite de oração. Tenho certeza que você viveu coisas extraordinárias, mas a melhor coisa é a gente chegar, quando ir para casa, encontrar quem a gente ama na porta dizendo: estou te esperando chegar aqui. E Paulo diz isso aos Tessalonicenses: não preocupa não, quando chegar o tempo do arrebatamento, o mesmo Senhor descerá dos céus e virá: ó, estou aqui no céu só para te esperar, para te abraçar e te levar comigo. Eu vim te esperar na porta para você chegar. Eu vim demonstrar um amor que eu tenho tão grande por você, que eu te espero aqui de braços abertos, estou de braços estendidos esperando a sua chegada. Que coisa maravilhosa vai ser, irmão, ver o nosso Senhor, aquele a quem nós cremos, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, de braços abertos, dizendo: eu estava te esperando, eu estava te aguardando, eu estou aqui te esperando chegar. Veja que o Senhor trabalha de maneira diferente, porque lá, quando o Senhor vier em glória, Ele enviará os seus anjos. Mas agora, que é o arrebatamento, Ele diz: o Senhor, o próprio Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele não manda anjo para te receber. Coisa triste é você chegar de viagem, está lá na rodoviária, e o pai, a mãe, a esposa, o esposo, eles falam assim: ó, fala para ele que eu não vou poder buscar ele não, nem vou poder esperar ele de viagem, vou mandar um ajudante aqui. A gente até aceita, mas a gente não gosta. Aí o Senhor está dizendo: não vou mandar anjo nenhum, eu mesmo vou parar para te esperar, eu mesmo vou te receber. Quinta característica, ele diz: e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. O texto é bem claro. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. É com eles. Primeiro é eles. A trombeta vai tocar, eles vão escutar, porque a trombeta toca no céu. Para eles. Eles ressuscitam primeiro. Depois ele diz: e os vivos? Os vivos serão arrebatados, juntamente com ele nas nuvens. Quando ele diz sobre isso, ele nos abre a porta do céu dizendo: vai acontecer mais ou menos assim. Quem morreu ressurgiu, subiu, aí vocês serão arrebatados, e o Senhor vai estar no céu,
nas nuvens, nos esperando. Nas nuvens nos aguardando. Imagina que coisa linda quando nós chegarmos na nuvem com a porta aberta, ele dizer: aqui está o meu plano de salvação demonstrado a cada um de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele dizia: chegou o tempo de mostrar a minha plenitude a vocês, a grandeza do meu plano de redenção e salvação. Vermos o nosso Pai face a face, vermos o nosso Mestre face a face, vermos o nosso Senhor cara a cara, contemplar com Ele a beleza da sua santidade, contemplarmos a santidade exposta no rosto do nosso Mestre. Aleluia. Aleluia. Ele diz: eu não quero que vocês sejam como os outros que não têm esperança. Eu não quero que vocês sejam como eles. Eu não quero que vocês vivam como eles. Eu quero que vocês continuem crendo que o arrebatamento breve virá, que breve o Senhor virá, que breve Ele levará a sua igreja, que breve Ele tomará-nos e nós encontraremos com Ele nas nuvens. Paulo está dizendo: eu espero que vocês tenham viva essa esperança, mantenham essa convicção de que isso acontecerá. Aqueles que não têm esperança se desvanecem nessa terra, se desesperam em cada situação, se desesperam na primeira medida contrária, a primeira notícia adversa. Mas o Senhor estava dizendo através de Paulo àquele povo: não é isso. Se aqui se desvanecer, há uma esperança viva e eficaz da parte do Senhor. Se aqui fenecer, há uma esperança viva e eficaz da parte do Senhor. Se aqui sucumbir o corpo, há uma esperança viva e eficaz da parte do Senhor. Se aqui acabar, há uma esperança viva e eficaz da parte do Senhor. Aleluia. Aí ele termina a carta, verso de número 18. Ele dá a última instrução, depois dizendo: não sejais ignorantes, há um encontro preparado para nós, há uma promessa, vivam nela. Mas ele termina no versículo de número 18. Ele traz uma palavra para nós, que aqui ainda vivemos. Ele traz uma palavra de ânimo,
de força, de vigor para nós. Ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 5, versos 6, 7 e 8, Paulo diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está dizendo: olha, a palavra de confiança, a palavra de promessa para a tua vida, a palavra de esperança, de consolo, é essa: é que se estamos neste corpo, é porque nós estamos distantes dele. E aqui neste corpo, nós devemos andar por fé e não por vista. Mas temos confiança, temos a firme esperança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Será que ainda é essa palavra de consolo que nós falamos dentro da nossa casa? Será que é assim que nós instruímos os nossos filhos? Será que é assim que nós ensinamos os nossos? Será que é esta palavra que nós deixamos a quem nos rodeia? Será que nós estamos prontos a declarar esta palavra? Através da instrução de Paulo aos Tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Será que dentro da minha casa eu ensino meu filho dizendo: filho, nessa terra pode todas as coisas, se você estudar, se você trabalhar, mas eu preciso te dizer uma coisa: há uma promessa reservada no céu, e é isso que nós temos que viver desejando. Qual? Deixarmos este corpo para habitar com aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Redentor. Será que é essa palavra que eu cutuco no ombro do meu irmão para dizer? Será que é esta premissa que nós lançamos a quem nos rodeia? Deseje habitar com o Senhor, viva para morar com o Senhor no céu, ande com a esperança de que no céu você vai habitar com Cristo. Come on, sweet. Será que nós estamos prontos para falar isso, para ensinar isso, para mostrar isso, para dizer: filho, nenhuma outra promessa nessa terra é mais importante do que essa. Nada nesta terra é mais importante e pode dar valor maior do que isso. Que você deseje morar com o Senhor.
que você vive esperando o dia que o Senhor te levará, que você vive contando o tempo que o Senhor te tirará dessa terra e te colocará para habitar com Ele nos céus, o dia que Ele virá nos resgatar e com Ele viveremos a eternidade dos séculos. Aleluia, aleluia. Será que nós estamos prontos, enquanto homens, mulheres, a ensinarmos a próxima geração a desejar e esperar o Senhor, como aquele povo de Tessalônica aguardava a vinda de Cristo? Será que a igreja de hoje realmente anseia que o Senhor retorne? Será que nós vivemos desejando que o Senhor venha nos arrebatar? Será que efetivamente a minha vida, os meus princípios e as minhas palavras são de desejo do retorno do Senhor? Ou será que eu desisti dessa esperança? Ou será que eu esqueci dessa promessa? Ou será que eu não dou valor mais a essa promessa? Será que as promessas que me valorizam são as promessas da terra ou as promessas da eternidade que ainda pairam sobre a minha mente? É numa noite como essa que nós saímos de casa e nos encontramos na presença daquele que é poderoso, e nós podemos nos render a Ele e dizer: Senhor, como nós aguardamos o dia, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Será que você pode ficar em pé, abrir a tua boca e dizer: Maranata? Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, nós não sabemos o dia, a hora, mas um anseio deve pairar sobre a minha vida e a tua, o desejo. Ai, Amandarabá, o desejo de habitarmos com Ele no céu. Fecha teus olhos, levanta tua mão. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Seja tocado. Abra tua boca nessa noite e diz: Senhor, enche-me de esperança, enche-me, Senhor, renova a tua esperança, a tua promessa no meu coração. Espírito Santo de Deus, renova o teu povo, Senhor. Traga em nós de novo a vontade de habitarmos contigo no céu. Faz-nos, Senhor, herdeiros vivos e esperançosos na tua promessa. Oh, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Oh,